Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e ainda mais lá, família, para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar via celular ou computador. Aqui agora eu desejo que você se sinta confortável, sentado na cadeira, no sofá, na cama ou onde você está. Esse momento foi criado especialmente para você. E você sabe, Deus quer falar com você. Se prepare. Eu vou aqui agora compartilhar a parte 4 da carta que escreveu Jacobos, transformando provas em triunfos. Se prepare para o significado. Quer saber se a sua fé é verdadeira ou falsa? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. O capítulo 2 da carta de Jacobos é um dos textos mais importantes da Bíblia, a palavra de Deus. Ouça nesse momento a fé testada. Jacobos falou que nascemos da palavra. Tiago 2, 1 a 13. Jacobos falou que nascemos da palavra de Deus, a Bíblia. Em Tiago 1, 18. Ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, 19. Acolhemos a palavra de Deus, a Bíblia. Em Tiago 1, 21. Mas precisamos praticar a palavra de Deus, a Bíblia, em Tiago 1, 23. Ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e falar a palavra de Deus, a Bíblia, não substitui o praticar a palavra de Deus, a Bíblia. Apenas ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui o praticar a palavra de Deus, a Bíblia. E Jacobos mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Jesus Cristo e os Theos Soter. Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. Guarde isso em sua mente. Nesse parágrafo, Jacobos diz que nós podemos testar nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. E Jacobos diz que a fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Kyrios Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2:1. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, Tiago 2:2, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Tiago 2, versículo 3. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos sentimentos. Tiago
2, versículo 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão se você praticar. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. 2 visitantes entram na igreja, um rico e outro pobre. Oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a fé no Kyrios. Jesus Cristo Osios Theos Soter. Guarde isso e se lembre disso em sua jornada cristã. Jesus Cristo Osios Theos Soter não valorizava as pessoas pela cor de pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Jesus Cristo Osios Theos Soter não julgava as pessoas pela aparência. Mateus 22:16. Ele sendo Kyrios, Senhor da glória, Jesus Cristo Osios Theos Soter se fez pobre e não julgou as pessoas pela aparência. Jesus Cristo Osios Theos Soter acolheu os ricos e os pobres. Jesus Cristo Osios Theos Soter acolheu os religiosos e os publicanos. Jesus Cristo Osios Theos Soter acolheu os doentes e as crianças. Jesus Cristo Osios Theos Soter acolheu os israelitas e ainda mais os gentios. A palavra de Jesus Cristo Osios Theos Soter orienta-nos a não julgarmos as pessoas pela aparência. João 7:24. A Bíblia diz, eu acredito. A ênfase agora de Jacobos é sobre a soberana escolha de Deus, dos versículos 5 a 7 de Tiago, capítulo 2. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Theos os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago 2:5. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Tiago 2:6. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago capítulo 2, versículo 7. Fica atento na carta de Jacobos. A salvação está baseada em mérito. A salvação não está baseada em mérito humano, nem mesmo em nossas obras. A salvação não é comprada nem merecida. Jesus Cristo Osios Theos Soter ignora diferenças nacionais. Ele salvou Cornélio. Jesus Cristo Osios Theos Soter ignora diferenças sociais. Ele salva senhores e escravos, salvou Filemão e Onésimo. A escolha divina não está baseada no que a pessoa tem. É possível uma pessoa ser pobre neste mundo e rica no vindouro. Ser rica neste mundo e pobre no vindouro. Precisamos tratar as pessoas como Deus as trata, e não de acordo com seu status social. Consegue fazer isso? Ouça aqui e agora. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo como a nós mesmos. Tiago capítulo 2, versículos 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bens. Tiago 2,8. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, versículo 9. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Fica atento nas palavras de Jacobos. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. O amor é o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus trata. O sacerdote e o levita tinham uma fé ortodoxa. Eles, o sacerdote e o levita, serviam no templo, mas eles, o sacerdote e o levita, falharam em viver a fé amando o próximo. A fé era ortodoxa, mas estava morta, necros. Quem não ama é transgressor da lei, e se tropeçamos em um único ponto, somos culpados da lei inteira. Guarde isso em sua mente. Nossa fé finalmente provada no dia do juízo. Nossa fé é finalmente ou será provada no dia do juízo. Tiago capítulo 2, versículo 2, versículo 12 e versículo 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versículo 12 e versículo 13. Aqui agora, quer realmente saber o que será julgado? Primeiro, nossas palavras. Palavras de acepção, palavras de desprezo, palavras frívolas. Mateus 12, 36. Em segundo lugar, nossas atitudes serão julgadas. Quando você não usa de misericórdia com as pessoas, está negando a sua fé em Jesus Cristo e atraindo sobre a sua cabeça o juízo de Deus. Você precisa estar seguro de que pratica a doutrina que defende. O profeta Jonas tinha uma maravilhosa teologia, mas ele odiou as pessoas, estava irado com Deus, com a salvação do povo de Nínive. Consegue entender isso? Ouça agora, nesse momento criado para você, a fé morta. Tiago 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,14. Se um irmão ou uma irmã, adelfé, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, Tiago 2,15, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Tiago 2,16. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Necros. Fique de olho e atento na carta de Jacobos. Eu fico imaginando, a fé é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé em Jesus Cristo os Theos Soter. A Bíblia diz em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2,9, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz em Efésios 2, em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A Bíblia diz em Hebreus 11,6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia também diz em Romanos 14,23, e tudo o que não provém de fé é pecado. E ainda mais, em Hebreus 11, encontramos a galeria dos heróis da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Fé é a confiança de que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira, não importam as circunstâncias. Guarde isso em sua mente e fique atento na carta de Jacobos. Agora, quer saber qual tipo de fé que salva uma pessoa? Nem todas as pessoas dizem crer em Jesus Cristo os Theos Soter estão salvas. Jesus Cristo os Theos Soter disse, nem todo o que me diz Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Mateus 7,21, Cristo Jesus diz, e eu acredito com todo o coração. Quer saber quais são as características de uma fé morta? Em primeiro lugar, é uma fé que não desemboca em vida santa. A fé morta está divorciada da prática da piedade. Há um hiato, um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Ela crê no Evangelho de Jesus Cristo os Theos Soter, mas não permite a transformação por essa verdade. O Evangelho de Jesus Cristo os Theos Soter chegou à mente da pessoa, mas não desceu ao coração. Ela não permite. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo faz de uma pessoa um cristão. Assentimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. Infelizmente, as igrejas de hoje estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. É uma fé morta. Quer saber quais as características de uma fé morta? Em segundo lugar, é uma fé meramente intelectual. A pessoa consente
com certas verdades, mas não é transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo e o Theos. No versículo 14 do capítulo 2, Jacobos pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quando Jacobos usa a palavra semelhante, ele está falando de um certo tipo de fé, ou seja, a fé apenas verbal em oposição à fé verdadeira. Coloque as palavras de Jacobos em seu coração e em sua mente. Ainda mais, no capítulo 2, versículo 14, Jacobos pergunta: meus irmãos adelfos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A fé pistis, aqui descrita, existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé pistis, mas na verdade não tem. As pessoas com a fé morta substituem obras por palavras. Elas conhecem as doutrinas, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não praticam a palavra de Deus. Elas têm discurso, mas não têm vida. A fé pistis está apenas na mente, mas não na ponta dos dedos. Já parou para pensar nisso? Quer saber quais são as características de uma fé morta? Em primeiro lugar, é uma fé que não desemboca em uma vida santa. Em segundo lugar, é uma fé meramente intelectual. Agora se prepare. Em terceiro lugar, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão adelfos ou uma irmã adelfé estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Tiago, capítulo 2, versículo 16. Fica atento na carta de Jacobos. Essa fé é ineficiente, inoperante e não produz nenhum resultado. Ela tem sentimento, mas não tem ação. Esse cristão. Como cristãos, precisamos ajudar a todos, e principalmente aos que professam a mesma fé. Gálatas 6, versículo 10. Seremos julgados por esse critério. Mateus 25, 40. Deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. O sacerdote e o levita podiam pregar sobre sua fé, mas não demonstraram sua fé. João Calvino diz: só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Guarde isso em sua mente. Quer saber quais são as características de uma fé morta? Em quarto lugar, é uma fé sem nenhum valor. Ela é inútil. A fé sem obras é inoperante. Tiago 2,20. Queres, pois, ficar certo, ó antropos, insensato, de que a fé pistis sem obra é inoperante, necros. Em quinto lugar, é uma fé incompleta, essa fé morta. Jacobos diz que a fé sem as obras está incompleta, visto que não são as obras que consumam a fé. As obras são a evidência da fé. Vês como a fé
operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2:22. Somos salvos pela fé para boas obras. Efésios 2:8-10. Se não tem boas obras, não tem fé. Consegue entender isso? Em último lugar, é uma fé morta. Jacobos é claro em afirmar que a fé sem as obras está morta. Tiago 2:17 e versículo 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2:17. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras está morta. Tiago 2:26. E uma fé morta não salva ninguém. Essa fé intelectual inútil, incompleta e morta não salva ninguém. Ortodoxia sem piedade produz morte. Não podemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades dos outros. Precisamos reconhecer que se alguém com fome e nós temos os meios para socorrê-lo, não somos cristãos de verdade se não ajudarmos essa pessoa. Não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo e ainda professar que somos cristãos. Consegue entender isso? Ouça aqui agora e se prepare. A fé dos demônios. A Bíblia diz em Tiago 2:19: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2:19. Vamos entender isso. A fé morta, necros, é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé pistis dos demônios atinge o intelecto e as emoções. Os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas emocional. Eles, os demônios, creem e tremem. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Quero que se lembre disso. Quer saber no que os demônios creem? Em primeiro lugar, os demônios creem que Deus é um só. Os demônios creem na existência de Deus. Eles, os demônios, não são nem ateístas nem agnósticos. Eles creem na Shema judaica. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas essa crença dos demônios não pode salvá-los. Em segundo lugar, os demônios creem na divindade de Jesus Cristo, Osiós Theos Soter. Os demônios corriam para ajoelhar-se diante de Jesus Cristo, Osiós Theos Soter. Em Marcos 3, versículo 11 e 12. Eles, os demônios, sabiam quem era Jesus Cristo, Osiós Theos Soter. Eles, os demônios, se prostravam aos pés do Kyrios, Jesus Cristo, Osiós Theos Soter. Em terceiro lugar, os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas. Eles, os demônios, sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eles, os demônios, sabem que o inferno é destinado para todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Osiós Theos Soter. Eles, os demônios, não negam a existência do inferno. Diz Lucas 8:31. Rogavam-lhe
que não os mandasse sair para o abismo. Eles, os demônios, creem nas penalidades eternas do inferno, o lago de fogo e enxofre. Em quarto lugar, os demônios creem que Jesus Cristo, o Theosote, é o supremo juiz que os julgará. Os demônios sabem que terão de comparecer diante de Jesus Cristo, o Theosote, o supremo juiz. Eles, os demônios, creem no julgamento final. Eles, os demônios, creem que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, o Theosote. Entretanto, os demônios estão perdidos, eternamente perdidos e condenados. Uma fé meramente intelectual e emocional coloca as pessoas apenas no patamar dos demônios. Você sabia? Ouça agora a fé salvadora. Tiago 2, versículo 20 a 23. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sob altar o próprio filho Isaque? Tiago 2, 21. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 22. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, 23. Agora, Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora, Tiago 2, 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ouça agora Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras está morta. Necros. Fique atento nas palavras de Jacobos. A fé salvadora pode ser sintetizada em 3 palavras: notitia, conteúdo, assensus, concordância, e fidúcia, confiança. Conteúdo, concordância e confiança. A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu e você recebemos essa verdade e confiamos nela, e por ela somos transformados e salvos. Quer saber como Jacobos descreve a fé verdadeira? Em primeiro lugar, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus, a Bíblia. O primeiro elemento da fé salvadora é o conteúdo intelectual expresso como doutrinas básicas do cristianismo. E Jacobo cita 2 exemplos, Abraão e Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, o amigo de Deus. Raabe, membro dos inimigos de Deus. Abraão, piedoso. Raabe, prostituta. Abraão, judeu. Raabe, gentia. Quer saber o que eles tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé. Não é fé nos ídolos. Não é fé nos ancestrais. Não é fé na confissão positiva. Não é fé nos méritos.
é fé em Deus, em sua palavra. A fé está baseada em um conjunto de verdades. A fé está estribada em Deus, em sua palavra, a Bíblia. Não é fé em subjetividades, mas fé na palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora, em segundo lugar, a fé salvadora envolve todo o ser humano. A fé inoperante necros, morta, toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e as emoções. Mas a fé salvadora em Jesus Cristo e Osteosote atinge o intelecto, as emoções, ainda mais a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora, em terceiro lugar, a fé salvadora conduz à ação. Jacobo cita 2 exemplos de fé que produziram ação. Primeiro, o exemplo de Abraão. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 22:1-19 mostra a obediência de Abraão ao oferecer seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão não foi salvo pela fé, mas as obras, mas pela fé que produz obras. Como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé? Pela fé, Abraão foi justificado diante de Deus e sua justiça foi declarada. Pelas obras, Abraão foi justificado diante dos homens e sua justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. Fique atento na carta que escreveu Jacobo. Em segundo lugar, o exemplo de Raabe. Ela creu e agiu. Raabe ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada. Raabe não somente entendeu a mensagem, mas seu coração foi tocado. E assim fez alguma coisa, protegeu os espias. Raabe arriscou sua própria vida para proteger os espias. E Jacobo diz no versículo 25 de Tiago 2 que ela, Raabe, acolheu os emissários ágelos. Mais tarde, ela, Raabe, fez parte do povo de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5, e tornou-se membro da genealogia de Jesus Cristo. Isso é graça que opera a fé salvadora. O apóstolo Paulo diz que do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, ainda mais somos destinados para as boas obras. Se a ordenação é determinativa no caso da salvação ou é no caso das boas obras. A salvação é só pela graça e pela fé em Jesus Cristo e Osteosote, mas uma fé que não está só. Uma fé viva se expressa por boas obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus Cristo e Osteosote. O apóstolo Paulo ainda nos exorta a um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. Se permanecer na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão
é que já estáis reprovados, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. A fé salvadora precisa ser examinada em todos os níveis e sentidos de sua vida. Faça um diagnóstico através da palavra de Deus, a Bíblia. Gostou do conteúdo e significado da carta que escreveu Tiago e Jacobos no capítulo 2? Agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus, enquanto você aí respira o ar da graça de Deus.